Boa tarde para vocês todos. Bem, na verdade, a gente já veio hoje aqui, né? Com a indicação, eu trouxe o pessoal, que seria já os 5 membros indicados para a comissão de transição, certo? E dentro daquelas solicitações que você fez para a gente pensar em algumas questões, a gente também já trouxe um posicionamento a respeito dessa questão da transição. Então, só indicando aqui, a gente teria os 5 membros da comissão inicial, que a gente encontrou aí, seria o Dr. Rui, que seria o coordenador da equipe técnica, a Janice, membro, o Marcelo Marques, membro, o Neuroci Friso, membro, e não está aqui hoje o Vanzo, o Marcelo Vanzo, que seria também o membro da comissão indicada aqui, da necessidade da portaria. Perfeito. Quanto àquela questão das urgências, né? Então, quanto à questão da eleição dos diretores, que foi colocada aquela questão das opções ou de fazer a prorrogação ou de fazer a eleição, no nosso entendimento, a gente imagina a melhor opção, dentro daquilo que a gente acha, continuar o processo de eleição esse ano. Tá? Já quanto à questão da licitação, daquelas 39 rotas, aí a gente ficou um pouquinho na falta de informação, até para dar uma opinião um pouco melhor. Então, o que a gente sugere? A possibilidade de já agora, nos primeiros momentos da comissão de transição, até uma conversa com os técnicos, verificação de alguns documentos, até para a gente poder opinar de uma forma mais concisa. Está ótimo, eu acolho e já indico também os nossos, que vai ser o Bonaldo, nosso coordenador, o Pena vai ser integrante, o Dr. Gregório, Jadir Doninho e o Andres. E nós vamos pela Câmara, já no decreto também, indicar o Dudu e outros partícipes como acompanhantes da transição. Então, de nossa parte está definido, até tinha convidado o Jade para ser o coordenador, mas ele declinou por conta da questão de saúde e tal, mas está dentro daquilo que foi combinado aqui. E em relação, então, a essa situação da eleição, nós temos uma situação para apresentar que eu acho que seria importante definirmos, se possível, agora, porque até pedi para o doutor Afonso fazer um projeto de lei para nós regularizarmos a situação de eleição, então, conforme vocês tinham dado sinais, né, que a gente corrige aquela distorção que tem na lei e possibilita a eleição, suprimindo artigos que vedam uma possível candidatura à reeleição. Que a lei tem uma certa contradição, como foi explicado aqui, e a gente tem o prazo de hoje para mandar o projeto de lei. Daí a Câmara, pela prerrogativa da discussão, poderia afinar, conforme vocês desejam lá, para a gente não perder os prazos regimentais e não perder o prazo para a realização da eleição. Eu acho que seria uma medida importante, porque a continuar do jeito que está a lei, ela é restritiva, inclusive, à participação de mais pessoas no processo. Então, nos parece que atendendo a essa demanda da realização da eleição, fica de melhor condição. Tá? Aí a Câmara teria a possibilidade de fazer os ajustes por emenda, se for o caso, e a gente não perde o prazo regimental, que é hoje, quinta-feira, para mandar o projeto de lei. O edital, com o fim das inscrições, na verdade, vai ser revogado. Ele tem um tempo ainda, né? Vai ser prorrogado o prazo. Isso, aí a gente faria de uma forma legal a revogação desse edital, espera a aprovação da lei, que foi pedido, inclusive, regime de urgência, em decorrência dessa vontade que vocês têm. E aí a Câmara, com a orientação de vocês, tem a prerrogativa de alteração da própria lei, né? Que atende à demanda e à expectativa de vocês. Vocês toparam? Até está aqui a lei para eu assinar e eu pedir para o doutor Afonso me enviar.
é que retrata essa vontade, inclusive foi feita na própria reunião inicial, de solução, que vai ficar capenga se ficar dessa forma, com possibilidades de recursos, inclusive, né? Não sei, prefeito, se o senhor poderia nos dar uma visão geral de quais são Claro. os artigos que estarão sendo modificados? Para ser bem técnico, vamos chamar o doutor Afonso aqui, para ele tecnicamente explicar, porque até é importante a presença dele nesse momento. Aqui a gente coloca o seguinte, né? A revogação das alíneas D e H do inciso 1º do caput do artigo 3º e dos parágrafos 2º do artigo 14 e a alteração da redação do parágrafo 1º do artigo 14 com supressão da parte inicial, da parte final do seu texto atual. Então, são duas questões que ficam alteradas na lei, para ficar adequado àquilo que vocês desejam. E aí, as justificativas que a gente discutiu aqui para manter, então, a eleição. Né? Uma das mudanças será certamente aquela que exigia que estivesse pelo menos um ano. Isso, Se tivesse mais do que um ano na gestão nos últimos 4 anos, não poderia ser reeleito. Isso e habilita-se as pessoas que têm o o gestor, certo, são as pessoas que fizeram o curso, requisitos para disputar, a terem a possibilidade de disputar a eleição. Chegou o doutor Afonso aqui. Doutor, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo. Pode usar a cadeira aqui, só para uma explicação técnica sobre a lei das eleições. Se eu puder fazer... A gente está gravando, tá, doutor Afonso? Sim. A alteração que estaria sendo proposta, ela objetiva revogar 2 alíneas do inciso 1º do caput do artigo 3º, que, pela análise feita, seriam contraditórios ou até divergentes, e que, por conseguinte, impediriam uma possível candidatura à reeleição de quem é atualmente diretor. Pela exigência por eles imposta, haveria então a impossibilidade de um diretor hoje se candidatar à reeleição. E por conseguinte seria revogado também o parágrafo 2º do artigo 14, que faz referência a essa linha. Então não seria lógica revogar-se aquela linha sem revogar-se o parágrafo 2º do artigo 14, que faz menção a ela, para uma reeleição, né? Trata basicamente da questão da reeleição. Exatamente. Essa condição só se pôs à mesa em decorrência de uma análise muito criteriosa que foi feita, inclusive o doutor Afonso participou de uma leitura mais objetiva da lei e que apontou uma desconformidade. Então, se manda agora, faz esse processo de alteração, depois, no decorrer do mandato, vocês vão corrigindo, corrigindo conforme é possível. Você poderia ler qual é a linha que está sendo suprimida, por gentileza? É que eu não tenho a lei aqui agora, a lei na íntegra. Qual que é? Só consulta por... É a 118 de 2014. É o artigo 3º. Terceiro, inciso... Enquanto isso, uma outra alteração que estaria sendo proposta a lei hoje diz que a eleição tem que ser feita no mês de novembro. Para possibilitar eventual atraso na tramitação deste projeto e aí não se causar problemas para a eleição, a lei estaria inserindo a possibilidade de ser novembro ou dezembro. Então, se permitiria, numa eventual necessidade, que se realize a eleição em dezembro também. Né? Tá. Sim. Artigo 3º. São elegíveis para o pleito direto para a escolha de diretor. Parágrafo 1º. Inciso 1. No parágrafo ou no inciso? Inciso. Inciso 1. De cada unidade escolar, os professores municipais que satisfaçam as seguintes exigências. Letra D. Nos 4 anos que antecedem a eleição, tenham atuado como regente de sala em pelo menos 1 ano. E letra H. Não tenham exercido função de diretor de escola municipal ou SEMEI por período total a 1 ano em Toledo nas últimas 2 gestões escolares consecutivas, seja por eleição ou por indicação. Os dois são revogados. Os dois. Porque se ele é diretor hoje, não importa o período, ele não pode ser candidato à reeleição.
Então, se ele é diretor por 2 anos, ou por 1, ou se ele já é eleito, não pode ser candidato. Mas não há limite algum. Ele pode ter tido 2 mandatos e pode ser... Agora a gente está tirando a limitação de apenas 1 mandato. Então, ele Mas se ele pode já ser teve candidato. 2, aí Agora, com a nova proposta, ele poderia ser novamente. essa é uma questão que merece ser discutida. Porque estaria se Aprofundado, tirando a restrição de apenas uma reeleição. Aí fica. O que a gente pensou aqui em mandar esta lei agora é que a gente ganha uma semana, vai para as comissões discutem, vocês sugerem as alterações, e eu penso que aquilo que for definido pelo novo governo, os nossos vereadores que estão lá não vão criar óbvios, né? Porque eu penso que é uma questão dar solução ao problema que está instalado. Então, é uma questão de legalidade. Sim. Tá aqui o... Perfeito. Sugestão, Sim. encaminha o projeto de lei e daí o Marcelo faz parte da CCJ, faz a discussão interna lá e apresenta como emenda da CCJ para a gente não perder, Acho que é prudente. não perder tempo na tramitação da lei. Inclusive, a gente está pedindo urgência, em vista do prazo ser bastante exíguo. Eu acho que a Câmara também vai ter bastante participação nas soluções. Ótimo. Pode ser assim, Mário? Então tá ótimo. Então fica acertado, já assino aqui e o doutor Afonso já encaminha para a Câmara. Obrigado, doutor. Ok. Bom, essa é uma questão. A outra, então, nós temos o calendário que construímos aqui. Obrigado, doutor Afonso. Para nós termos aí a possibilidade da construção desses dias de trabalho, que serão vários, né? Então, fiz aqui esse apontamento, onde a gente já começaria agora, dia 21, né? Pela Secretaria de Educação, inclusive, atendendo essa demanda que vocês têm, inclusive, do transporte escolar, que pode ser já tema da primeira reunião. Então, nós construímos um cronograma aqui, dia 21 de outubro, sempre à tarde, se tem alguma questão para dirimir numa outra extraordinária, a gente faz pela manhã daí. 21 de outubro, Secretaria de Educação, 22, 23 e 24. 4 dias para nós discutirmos todos os temas da educação. Depois, 29, Secretaria de Assistência, 30, Assistência, 31, Saúde, em outubro, 4 de novembro, Saúde, 5 de novembro, Cultura, 6 de novembro, Meio Ambiente, 7 de novembro, Secretaria de Recursos Humanos, 8 de novembro, Funtec, 11, Ouvidoria, 12, Controle Interno, 13 de novembro, a Secretaria de Políticas da Infância, Juventude, Mulher, Família e Desenvolvimento Humano, 14 de novembro, FAPES, CAST, FUNREBOM, 18, a Secretaria de Planejamento, Habitação e Urbanismo, 19, a Procuradoria-Geral, 21 de novembro, a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, 25 de novembro, a Secretaria de Administração com a Cozinha Social, 26, a Administração ainda com a Tecnologia de Informação, Controle, Recepção e Gestão e o SEI, 27 de novembro ainda, a Administração com Licitações, 28 de novembro ainda, a Administração pelo Patrimônio e Frotas, 29 ainda, a Administração pelo Almoxarifado, 2 de dezembro, a Secretaria de Infraestrutura Rural e Serviços Públicos, nos setores de Administração, Engenharia, Fiscalização e Obras e Posturas, 3 de dezembro, também pela Secretaria de Infraestrutura, o Pátio de Máquinas e Obras. 4 de dezembro, a Secretaria de Infraestrutura Rural, né?
ainda pela PPP da iluminação. 5 de dezembro, infraestrutura, limpeza pública. 6 de dezembro, a Secretaria do Agronegócio, de Inovação, Turismo e Desenvolvimento. 9 de dezembro, a Endur. 10 de dezembro, a Endur. 11 de dezembro, a Secretaria de Esportes. 12 de dezembro, Gabinete e Comunicação. E 19 de dezembro, a Secretaria da Fazenda. Então, fica assim, estabelecido como as câmaras técnicas, e aí a gente discute todo esse processo, e quando tiver alguma dúvida, a gente cria uma subcâmara para as manhãs desses dias, e aí acerta isso. Eu queria fazer uma outra proposição aqui, Certo. Beto. Até em função de a gente estar recebendo isso agora e para que as questões fossem bem encaminhadas, eu sugeriria que as duas comissões indicadas se reunissem e discutissem o encaminhamento desse processo de transição e também o calendário proposto, né? Certo. Acho que nós teremos um tempo aí para as duas comissões se organizarem, conversarem e discutirem quais os encaminhamentos, se teria alguma necessidade de antecipação de alguma questão, de alguma documentação, de algo que precisaria de alguma informação. Eu acho que ficaria de bom tom, né? Se a gente trabalhasse assim, as duas comissões, a nossa comissão vai ter autonomia total para trabalhar assim, e eu acho que seria uma forma de a gente caminhar. Se me permite, até porque é o seguinte, né? Nós só vamos ter condição de saber como é que estão as coisas na Fazenda em 19 de dezembro. Na Secretaria de Infraestrutura, Administração e outras mais, que tem muitos contratos, nós só vamos saber de como estão essas questões lá naquela data. Nós vamos querer saber antes. Perfeito. Nós vamos fazer. Mas aí, né, Friso, eu acho que as duas comissões se reúnem, sentam e aí decidem sobre essas questões. Eu, de minha parte, já decido agora. A gente pode, sim, criar esse movimento, não há nenhum problema. Fica estabelecido esses horários à tarde, nessa questão, e pela manhã a gente recepciona as demandas de vocês, né? Aqui, sempre gravado, com os ofícios entregues, e a gente vai dirimindo as questões e vamos documentar também, conforme vocês pedem. E aí, quando chegarmos nas datas de apresentação destas secretarias, nós já temos todo um processo encaminhado. Por que eu desejo isso, Mário? Para justamente ter um marco diferente em transição e sermos, eu e tu, juntos, protagonistas no modelo diferente de transição no Brasil. E a gente aceita essa propositura das indagações por ofício, não há nenhum problema. Todos os ofícios, então, a gente pode estabelecer um momento de entrega e registro para que a gente possa ter o prazo regimental de respostas e vamos antecipar as respostas conforme for acertado o prazo. Mas eu acho que é importante a gente ter esse calendário. Eu acho importante ter o calendário. A única questão que eu pediria aqui, de uma forma bem transparente, bem tranquila, que as equipes se reunissem e formassem esse calendário em conjunto. Se a gente pudesse fazer isso já... Não, de nossa parte, o calendário está estabelecido. O que nós vamos tratar pelas comissões é o seguinte, o formato dos ofícios e o prazo de respostas. Tudo será feito nesta sala, com a gravação, para a gente ser extremamente transparente. Todas as informações que você precisar, nós vamos repassar com absoluta certeza, inclusive nesses espaços do ato da transição, todos os documentos serão levantados para os requerimentos de vocês, as respostas nossas documentadas, tudo será levantado e posto explicitamente para a população. Só fazer uma ponderação, porque, senhores e senhora, é complexo, é muita coisa, é muita informação. Nós vamos aí às vésperas do Natal. Sem um calendário, sem um acordo de por onde caminhar, a gente corre o risco de conversar muito sobre poucas coisas e descobrir que ficou um monte de coisa para trás e se perde o objetivo central, que é abrir tudo. O calendário é fundamental.
Se a administração vem antes ou depois de saúde, eu acho que isso é... Para nós teve uma lógica a propor. Talvez vocês tenham outra na cabeça, a gente pode fazer essa conversa. Agora, abolir o calendário em função do que eu acho, do que eu quero, do que eu preciso, a gente corre o risco de conversar muito sobre pouca coisa Mas e em deixar nenhum muita momento coisa foi fora. falado sobre abolir o calendário. Não, Se fique bem claro isso daí. O que eu estou pedindo é que as duas equipes se reúnam e ajustem esses calendários. Perfeito. Em nenhum momento foi falado aqui sobre falta de transparência ou falta de questão. Acho que é importante que fique gravado isso daí também. Não, acho que ficou claro que ó, o calendário é esse e vai ser seguido. Né? Aí, caso precise de alguma informação antes, será fornecida. A lei fala que 60 dias antes do fim do mandato, todas as informações precisam ser prestadas. Então, todas essas informações vão ser prestadas, com 60 dias antes do fim do mandato, e aí, eventualmente, lá no dia 19, não precisa nem ter a reunião da Fazenda. É isso, porque já foram prestadas informações e a gente... Porque assim, eu acho que a transição, prefeito, é para o cidadão lá não perceber que houve uma mudança de comando, é para isso, né? Ele não precisa sentir, para ele já votou, ele não está muito preocupado, ele quer saber que o transporte escolar vai estar lá na casa dele, essa é a nossa consulta vai estar lá. Então, acho que a gente pode tratar com muita tranquilidade isso daí. Algumas informações e algumas decisões, o senhor é o prefeito. Até 31 vai tomar, na medida que acha que deve. Vão ser os melhores. E eu acho que a gente não precisa engessar tanto, acho que pode ter sim um calendário, mas eu acho que as duas comissões vão tratando com muita tranquilidade isso aqui e tal. E se tiver alguma demanda que a gente entenda que vai depender de uma mudança legislativa ou de uma posição do senhor, a gente vai passar. Perfeito, é isso que nós queremos. Porém, quero deixar registrado que todos os dias que estão aqui anotados, vocês estando presentes ou não, nós vamos prestar contas de todo o processo governamental feito, o que está hoje aqui sendo conduzido e aquilo que está para o futuro. Então, eu gostaria que a comissão de transição acompanhasse esse processo, mesmo que todas as informações sejam repassadas. Aqui não vai haver qualquer óbice e a gente está à disposição. Certamente, o meu desejo, e o Mário já expressou isso também, é que a população de Toledo tenha efetivamente todas as informações que foi esse momento de transição e aquilo que é a vida deles. Houve o voto, houve a eleição do prefeito Mário, e eu, como prefeito, que tenho que, não só por obrigação legal, mas por desejo pessoal de prestar todas as contas, o farei aqui neste ambiente para ser extremamente transparente com a população de Toledo. Até para não sofrer represárias como sofri, e aqui é importante que seja registrado, em outro instante que deixei de ser prefeito. Esta vez, desculpem, a gente quer efetivamente registrar tudo aquilo que está aí à disposição da população. Tá, Mário? Então, eu acho que esse modelo que vocês oferecem, tranquilo, a gente tem as manhãs dos dias que antecedem esse calendário, vamos trabalhar, e a gente está agora, o nosso objetivo é para 31/12, fazer a transição e governar até lá, deixando o município adequado e em perfeitas condições de governo para o governo que entra. Perfeito. Então, para esta reunião de segunda-feira, por exemplo, com a Secretaria da Educação, seria possível que nós tivéssemos a equipe técnica que fez todo o trabalho em relação ao transporte escolar e que está propondo essas alterações com as informações que nós solicitamos no ofício? O senhor acha que é possível? Claro. Aliás, eu também registrar o seguinte, todas as reuniões que estão aqui pautadas, em todas elas, os servidores técnicos estarão presentes, não só a equipe de transição. As informações serão fornecidas essencialmente pelo corpo técnico do município. Então, como nós temos muitas secretarias que são compostas apenas por servidores, vai ser extremamente tranquilo
esse processo, porque aí vocês vão receber absolutamente todas as informações necessárias. Fica acertado já para, então, segunda-feira, especialmente essa equipe técnica do transporte escolar. Tá? Assumido o compromisso, será cumprido. É isso? Alguém tem alguma contribuição? Alguém quer fazer alguma contribuição? É isso. É isso. Tá. Mário, eu então indico a comissão e vou me esforçar, quero estar em todas as reuniões, todas, absolutamente todas, quero estar presente para acompanhar o processo de transição e quero, de novo, fazer o melhor possível para te entregar ao município de acordo. Quando tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Não sei se tu vai participar de todas, mas o convite está estendido. Ok. Eu não, na verdade, a gente está nomeando a comissão, a gente tem outras questões também Claro, perfeito. bem estratégicas a serem tomadas, né? Mas a comissão tem toda a autonomia aí para tratar com isso. Tá. Se tu me permitir, eu te entrego uma via assinada. Do dia 21. Ah, tá. E já vou entregar aqui, Janice, para o Eu tenho uma outra via, se você puder. Tá, tá. Vamos pegar um listinho do Mário aqui também na nossa via. Acho que está com vocês, não? Ah, essa é a pauta da reunião. A educação, né? Dirce já mandou do dia de segunda-feira. Tá. Então essa já está uma pauta pré-estabelecida. Tem o transporte escolar ali? Um listinho de recebimento, né? E eu recebo aquilo também. Projeto? 17. Eles olham as informações, programar 6 vezes, né? Está na licitação. Não vai estar na licitação. Recebido, se precisar. Acabando. Também de saúde. Sabe, pega o meu carimbo lá, por favor. Feito. Aí sai a portaria já amanhã da transição. Aquela reunião entre as duas comissões, vocês acham interessante fazer? Sim. Os dois Os coordenadores se ajustam, né? De repente na própria segunda, né? Até para ver a questão do calendário, se ele segue desse jeito, uma mudança no calendário em função das secretarias, indicações de pessoas. Então, dá um alerta aqui à comissão. Toda reunião que será executada, gravada e neste recinto aqui. Não haverá qualquer ato oficial sem gravação e sem todo o processo natural, mesmo que tenham uma pessoa só de cada campo para fazer a transição. Nada sem vídeo, ata ou documentação. Uma questão que eu acho importante nós esclarecer agora, nós vamos ter permissão para algumas pessoas da equipe ir nas secretarias, conversar, ver algumas questões ou não? O que a gente quer dizer é o seguinte, vamos ter, mas isso vai ser tratado aqui nas reuniões e definir quem vai, com quem fala, quem acompanha, etc. Vai estar franqueado no tempo devido. Agora, não. Por enquanto, não. Todo o ato de transição aqui nesta sala. Ok? Pode ser assim, Mário? Eu entendo, prefeito, mas eu acho, como o senhor disse, que em algum momento talvez isso possa ser diferente. Eu acho importante que a gente possa estar em alguns lugares, a gente possa visitar os espaços, por exemplo, a Secretaria da Educação e outros espaços. Então, é preciso que talvez a comissão, em dado momento, defina. Então, a partir de agora, nós poderemos fazer isso e faremos isso desse modo.
Perfeito. É isso que o senhor está A dizendo? gente trata isso na reunião efetiva de cada pasta. Ok, ok. A dura é outra questão. Define quem vai, que hora vai Ok. e os objetivos da visita. Perfeito. Tá bom? Fala isso, né? Não, sem problema. Maravilha. Mário, obrigado. Bem-vindo. Doutor,